foi há mais, de 160 anos atrás, que houve, uma guerra, civil americana. Diz a história, essa é uma história verdadeira, que um jovem, que estava participando daquela guerra, onde havia morrido mais de 600 mil pessoas naquela guerra. Ele já havia perdido seu pai e seu irmão. E ele, queria chegar até o presidente Lincoln, e ali, o presidente, americano, para poder pedir, ali a dispensa daquela guerra, a fim de que pudesse voltar para a sua casa para poder cuidar da sua mãe, como seu pai e seu irmão já haviam morrido na guerra. Ele queria voltar para cuidar das plantações, da lavoura, para poder ter ali da onde tirar o alimento da sua mãe. E diz a história que ele aproximou do portão da Casa Branca, com aquela fé que podia falar com o presidente Lincoln, mas ele foi barrado ali imediatamente pelos seus soldados. E não deixou nem que ele entrasse ali no pátio da Casa Branca para poder falar com o presidente Lincoln. E diz a história que aquele rapaz ali triste, com aquele acontecido, ele voltou, e sentou ali na praça, em frente à Casa Branca, pensativo o que ia fazer, para poder ser dispensado daquela guerra. E diz a história que naquele instante veio um menino e perguntou a ele por que ele estava triste, e ali ele imediatamente contou aquele menino, o nome dele era Ted, o filho do presidente Lincoln, o que estava acontecendo. E ali aquele menino tomou aquele rapaz pela mão e entrou ali pelos portões adentro da Casa Branca, pelo pátio, passou pelos soldados e ali chegou na sala do presidente Lincoln. E ali o presidente Lincoln disse para o seu filho Ted, Ted, apresenta para mim o seu novo amigo. E ali ele apresentou aquele rapaz para o presidente, o rapaz contou a sua história, que tinha que voltar para a sua terra para cuidar da sua mãe, porque o pai dele havia morrido, seu irmão, e ali o presidente, comovido com a história dele, liberou ele para ele voltar para cuidar da sua mãe. Eu quero dizer nessa tarde, você que está ouvindo esse vídeo, que você tenha um sábado abençoado, um finalzinho de semana abençoado, que essa história tem uma semelhança com Jesus Cristo, Filho de Deus, como aquele rapaz, através ali daquele filho do presidente, nós também, através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nós temos acesso direto com o nosso Pai Celestial. Diz a palavra que depois da morte de Jesus Cristo, quando ele deu o último suspiro ali na cruz do Calvário, diz a palavra que ninguém tinha acesso, ninguém podia falar diretamente com Deus, somente o sacerdote podia falar com Deus. Diz a palavra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aí nós passamos a ter acesso diretamente ao Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo. Eu quero falar nesta noite com você, nesta tarde melhor, a respeito de superação. Como aquele rapaz, na vida dele, teve ali aquela superação, ali daquele trauma que ele viveu, ali ele tinha que cuidar da sua mãe, e ali ele mesmo naquela guerra, ele teve essa fé, ele teve essa ideia que se ele falasse ali com o presidente Lincoln, ele podia ser então liberado para ir para a sua casa. Um rapaz pobre, um rapaz humilde, que vivia com seu pai, sua mãe, seus irmãos, e cuidava ali das terras, ajudava os seus pais, o seu pai, antes dele morrer naquela guerra, o seu irmão, ali
né, nas plantações, ali naquela época, né, há mais de 160 anos atrás, né, ele teve acesso diretamente com o presidente Lincoln, né, o presidente, né, americano. Né, e nós também, nós temos acesso, né, através de Jesus Cristo, diretamente com o Senhor nosso Deus. Né, seja quem a pessoa for, né, seja uma pessoa humilde, né, seja quem for, né, ela tem ali o acesso para falar diretamente com o Rei através de Jesus Cristo. Né, ele tem acesso, né, diretamente ao nosso Deus, que é o Rei dos Reis e que é o Senhor dos Senhores. Né? É um Deus que está acima de todas as coisas, nós podemos falar diretamente com Ele, né? Como aquele rapaz teve acesso para falar diretamente com o presidente Lincoln e foi ali liberto, pôde ir para sua casa ali naquela guerra. Diz a palavra de Deus, né, diz os estudos também, né, que nós estudamos, né, que Jerusalém, né, é uma pequena cidade. Né, Jerusalém, né, uma cidade, né, de apenas 800 habitantes. Jerusalém que ficava, né, que fica a cerca, né, de 8 quilômetros, né, de Jerusalém. A cidade de Belém, né, uma cidade, né, de 800 habitantes apenas, aonde Jesus nasceu. Né? E diz que, né, aí a palavra diz, né, que, né, e os estudos também acerca da história diz, né, que uma cidade muito pobre chamada Belém da Judeia, né, ou Belém de Judá, uma cidade apenas de 800 habitantes, que ficava, né, 8 quilômetros de distância de Jerusalém, ali onde nasceu ali o menino Jesus. E aqui a palavra que nós vamos ler, né, nesta tarde, no livro de São João, né, no capítulo 1 e o versículo, né, 46. Né, e Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vi. Né, diz a palavra que Jesus nasceu em Belém. Mas Jesus era chamado e é chamado o Nazareno, né, por causa dos seus pais que nasceram, né, da descendência dos seus pais, né, que nasceu em Nazaré. Né, e diz a palavra, né, que aqui, né, os primeiros discípulos, né, é o título da palavra. Jesus encontra outros discípulos. Né? Ali já havia alguns discípulos com ele, mas Jesus encontra mais outros discípulos. Né? E no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem também escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vi. Né? Ali foi apresentado, né, Jesus, né, para os outros discípulos. Né? E ali um dos outros discípulos, que chamava, né, Natanael, né, ali quando, né, ele falou que Jesus havia vindo de Nazaré, né, que é a descendência de José e Maria, ali ele admirou, Natanael admirou e perguntou: será que pode vir alguma coisa boa, né, de Nazaré? Né, uma cidade pobre, uma cidade de poucos habitantes, né, uma cidade, né, que nada que plantava podia colher, uma cidade infrutífera. Né, e ali, né, Natanael respondeu: vem e vi. Né, Jesus nos deu este exemplo. Ele nasceu numa das cidades mais pobres, né, ali da Judeia. Né,
Mas porque, né, diz a palavra de Deus que as coisas, Deus usou as coisas, né, pequenas para confundir as grandes. Talvez nós pensamos, né, que nós não somos nada, nós pensamos que nós não podemos alcançar, né, os nossos objetivos, quem sabe porque nascemos, né, numa família humilde, quem sabe porque, né, aparentemente, né, nós não temos ali, né, um bom estudo, né, uma boa profissão, né, mas Deus, Ele faz nova todas as coisas. Né? Pode, porventura, vir alguma coisa boa, né, de Nazaré, né, aquela cidade pobre, aquela cidade que não dava nada, né, mas Deus, né, Ele faz do nada em tudo. Né? Diz a palavra de Deus que havia uma pobre viúva. Diz a palavra de Deus que aquela viúva, né, viúva de Serapta, ela não sabia o que fazer. Diz a palavra de Deus que então Eliseu chegou ali, né, e falou para aquela viúva, ela ali na porta daquela cidade, né, ali pegando os seus gravetos, né, para poder fazer o último bolo, né, porque diz a palavra que ela diz que havia somente um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Diz que ele chegou ali, né, e falou com aquela mulher, mulher, faz um bolo para que eu possa comer. E aquela mulher disse, né, para aquele homem de Deus, eu não posso, porque eu estou aqui catando uns gravetos para fazer, né, o último bolo para que eu e meu filho coma e depois morramos de fome. E diz a palavra que aquele profeta, né, ele profetizou, vai e faz o bolo para mim primeiro, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará e nem o azeite da botija ele faltará. Então Deus, né, usou as coisas pequenas, né, para fazer grandes coisas. Né? Deus usou um menino, né, franzino, né, um menino chamado Davi, né, para que pudesse derrotar o gigante Golias. Diz a palavra que o gigante Golias chegou ameaçando o povo de Israel, chegou falando que ia acabar com o povo de Deus, que ninguém podia com ele, porque era um homem de mais de 2 metros de altura, um homem forte, um homem de guerra, né? E diz que ninguém tinha coragem de enfrentar ali Golias. Mas ali havia um menino, né, de Deus, um menino chamado Davi. Diz a palavra, né, que Davi propôs no seu coração vencer aquele gigante. Ele era um pequeno menino, né, não podia comparar com a estatura daquele homem. Mas diz a palavra de Deus, né, que aquele menino ali, né, vestiu as suas armaduras, né, pegou a sua espada, colocou aquele capacete de bronze na sua cabeça, colocou ali a sua proteção, mas diz a palavra que ele era tão pequeno, né, que as armaduras não serviam nele direito, de guerra, né, as armaduras, que ele não conseguia andar direito. E diz a palavra que ele deixou tudo aquilo para um lado, aquelas armaduras, aquele capacete de bronze, e foi, né, ali, né, ele tomou uma funda, diz a palavra de Deus, né, tipo um estilingue nos dias de hoje, né, parecido, e ele pegou aquela funda, né, e colocou uma pedra, né, e girou aquela funda e acertou ali na cabeça daquele gigante. Aquele gigante que estava com a sua cabeça protegida pelo capacete, mas somente ali, né, naquele buraco que tinha naquele capacete, deu para passar aquela pedra, né, Deus deu a direção, né, àquele menino, e aquele gigante, ele caiu no chão, diz a palavra, e ele mais do que depressa subiu em cima do corpo daquele gigante, e ali pegou a espada e matou aquele gigante, e o povo de Deus saiu vitorioso, né, porque Deus, né, é Ele, né, que faz todas as coisas por nós, né, é Deus que nos dá a vitória. O salmista Davi chegou a falar, com o Senhor eu saltarei, né, as muralhas do inimigo. O apóstolo Paulo chegou a falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então com Deus,
né, nós podemos todas as coisas. Né? Então Deus pergunta para você nesta tarde, né, qual é o seu problema? Né? Como estamos falando de superação, né? Com o que você está preocupado nesta tarde? Será que é que a sua vida familiar? Né? A palavra de Deus diz, né, que aquele que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Né? A palavra de Deus diz, né, que Deus, né, Ele é o mais interessado em te abençoar, em te dar vitória em todas as áreas na sua vida. Basta tão somente você pelejar. Diz a palavra que Neemias, ele chegou até a cidade de Jerusalém, né, já estamos terminando, e ali ele viu, né, que a cidade dos seus pais, né, os muros da cidade, né, as portas da cidade foram queimadas a fogo, e ele ficou muito triste. E ele colocou no seu coração que ia construir os muros daquela cidade novamente. Mas os inimigos queriam, né, ali, né, atrasar a construção daquele muro. Diz a palavra que ele falou, eu vou construir este muro e nós vamos construir, né, e numa mão a ferramenta para a construção e na outra mão a espada para defender do inimigo, né, que quer, né, impedir a construção do muro. E diz a palavra de Deus, né, que ele chegou a falar, pelejai, né, pelos vossos filhos e pelas vossas esposas. Então você é convidado, né, a pelejar pelos seus filhos, pela sua esposa, né, enfim, né, pelos seus parentes, né, você está diante de Deus orando, pedindo a Deus para que venha guardar, né, o seu lar e a sua família, porque quando a nossa vida está guardada em Deus, o inimigo não pode tocar, né, no nosso lar e na nossa família. Né? Então diz a palavra, né, que ali eles construíram um muro, eles não deixaram nenhuma brecha para o inimigo, né? Então que você possa ali estar atento, né, à sua família, a cada um da sua família, para que não deixar que nenhuma brecha do inimigo venha destruir, né, o seu lar e a sua família. E talvez, né, a sua preocupação é com a sua vida financeira, né? Diz a palavra que Deus é o dono do ouro, Deus, né, é o dono da prata, Deus abre porta, né, aonde não tem porta, diz a palavra de Deus. Né? Deus é o que abre as portas aonde não há porta. Eu me lembro, né, quando eu era jovem ainda, que eu estava procurando um serviço, né, orando a Deus para que abrisse as portas do emprego, e ali eu orando sempre de madrugada, para que Deus viesse abrir as portas. Na época eu trabalhava de ajudante de padeiro, né? Então numa madrugada de um sábado, né? Na madrugada de um sábado, Deus me mostrou que eu estava chegando, né, numa padaria, né, aqui em Divinópolis, né, que quem lembra, né, quem conhece lembra, né, na esquina da rua Piauí com a Maranhão, ali tinha uma padaria chamada Doce Pão, né? Digo melhor, padaria Maranhão, né, o nome da padaria. E ali, né, glória a Deus, eu acordei de manhã, peguei o ônibus, né, o 04, né, quem sabe, né, onde é, desci ali onde era o posto do Dinho, né, antigamente, esquina da Goiás com a Piauí, e desci até a esquina da Piauí com a Maranhão, e lá estava a padaria Maranhão, e chegando lá, eu perguntei à moça que estava no caixa, né, se estava precisando de ajudante de padeiro, né, ela disse que estava, riu, né, e me perguntou quem que me contou, né, eu não entrei em detalhe, porque tinha gente atrás de mim na fila, né, mas Deus havia me mostrado. Né, e ela falou, espera aí que o meu irmão está chegando, você conversa com ele, talvez você começa amanhã mesmo a trabalhar, e assim sucedeu, porque Deus me mostrou em sonho esta porta de emprego. Né? Então o que você está precisando financeiramente? Deus prepara para você. Deus é o dono do ouro. Deus é o dono da prata. O ouro e a prata são meu, diz o Senhor dos Exércitos. E espiritualmente também, né, Deus tem, né, uma vitória para você. Deus quer te consolar. Deus quer te dar alegria. Deus quer te abençoar, né, em todas as áreas
da sua vida. Né? Está aí a palavra de Deus, o exemplo, né, de humildade, né? O exemplo daquele jovem, né, que ali Deus preparou aquele filho, né, do presidente Lincoln para que levasse ele até a sala ali do presidente e ele pudesse ser libertado daquela guerra. Né? O exemplo, né, de Jesus Cristo, né, de Nazaré, que ali, né, de uma cidade, veio de uma cidade pobre, uma cidade, né, que nada que plantava produzia, né, mas ali, né, ele se fez o dono, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o Deus, dono de todas as coisas. Né? Então, né, não pensa na circunstância. Né? Diz a palavra que o povo estava no deserto. Diz a palavra, né, que não havia, né, nenhum pão para que eles pudessem comer. Né? Já era tarde e eles estavam no deserto, né, mas ali eles preocupados, né, os discípulos preocupados, né, falou com Jesus: o que nós vamos dar eles para comer, porque está longe da tua casa. Mas Jesus não olhou nem o lugar, né, nem a hora, nem a circunstância. Já era tarde, né, o dia já estava acabando, era no deserto. Né? Então que você não venha a olhar nem a hora. Né? Talvez já estou velho para fazer isso ou aquilo, já passou de hora. Deus fala para você não olhar nem a hora e nem também a circunstância de onde você está. Aonde você estiver, Deus pode te prosperar. Diz a palavra que Agar, né, uma mulher que foi despedida por Abraão juntamente com seu filho, e então ele colocou somente, né, Abraão despediu a sua mulher com seu filho. Então, por que despediu? Né, por causa de uma contenda que havia naquela época. Então, podia ter mais de uma mulher, e houve uma discussão entre as duas mulheres de Abraão. Ele despediu Sara juntamente, ele despediu de melhor Agar juntamente com seu filho pelo deserto. E eles tinham somente que Abraão havia lhes dado um pedaço de pão e um pouco de água na botija, e diz a palavra de Deus que no meio do deserto, que era muito longo, era só sol, né, naquele deserto, o pão e a água acabou, né, e ali, glória a Deus, começou, né, ali a chorar, né, aquela mulher, né, começou a chorar aquele menino, né, e diz a mulher que ela afastou, né, ali daquele menino para que não escutasse ele chorar ali com fome, com sede. Né? Talvez você chora por algo que aconteceu na sua vida, né? Talvez você tenha se afastado das pessoas como aquela mulher afastou, né? Para que não ouvisse ali chorar, né? Mas Deus fala com você que de Deus você não se afasta. Deus ouve o seu choro, né? Ouve a tua lamentação, e diz a palavra que aquele menino, através do choro daquele menino, Deus fez nascer uma fonte de água no meio do deserto, e eles saciaram ali a tua sede. Está aí a palavra de Deus, que Deus continue falando, né, melhor com você, né, continue falando melhor em cada coração. Que Deus possa te abençoar nesta tarde.